Ontem comecei meu ensino sobre discipulado pessoal dizendo: vocês não estão apenas em uma consulta, vocês estão participando de um movimento de discipulado que quer mudar a história de suas vidas, de todas as vidas das pessoas que te seguem e acompanham e de sua igreja, cidade e país, se não o mundo. Somos parte de um romance sagrado onde nosso papel é muito maior do que pensamos. Ao final da manhã ontem, ouvi diversas orações de confissão e arrependimento que me levaram a sentir que possivelmente poderíamos ser não apenas um movimento de discipulado, como também um movimento de avivamento. É nesse espírito que comparto este devocional. Necessidade gritante. Carta aberta para pastores e igrejas. Foi uma tarefa prévia. Não sei quantos conseguiram ler, mas há 3 perspectivas que você pode ter sobre essa carta. Você precisa escolher uma. A carta é um bom trabalho, possivelmente até excelente, sobre as notícias relevantes de hoje, mas passará com a próxima onda de notícias. Uma segunda opção, quanto a como olhar essa carta, é uma palavra inspiradora. Toca meu coração, mexe comigo. Uma terceira perspectiva é uma palavra profética. Preciso realmente alinhar minha vida dramaticamente. A carta começa sendo dirigida a guerreiros. Amado, amada, guerreiro, guerreira de Deus. Em março de 2019, meu mentor Edmund Chan me disse: David, você precisa se reinventar e você não tem muito tempo. Será que essas palavras são proféticas em relação à igreja? Querida igreja, você precisa se reinventar e você não tem muito tempo. Avançando um pouco nessa carta, eu digo, em suma, nunca em nossa vida houve uma necessidade mais crítica de discipulado e pastoreio de pastores. E eu ressalto 3 frentes onde a igreja está se perdendo. Está perdendo seus jovens, está arriscando, em alguns casos, sua reputação e sua voz ao se politizar, e está perdendo seus pastores. Com esse contexto, quero passar para um estudo de caso na Bíblia, a falha horrífica de Josué. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito. Juízes 2:10. Para mim, isso é possivelmente o versículo mais trágico de toda a Bíblia. Josué tem muitas incríveis qualidades. É um herói, um raro exemplo de discípulo no Antigo Testamento, um líder e guerreiro sem par nessa época. Tem todo um livro da Bíblia com seu nome, 24 capítulos de proezas. Capítulo 24 é um ótimo final de uma grande vida. Com tudo isso, acabou falhando profundamente. Quais as razões atrás de esta falha revelado em Juízes 2:10? 5 razões que quero compartilhar com vocês. Primeiro, Josué falhou por ser um grande facilitador. Facilitou quando precisava liderar. Escreva a palavra liderar em sua apostila. Josué 24:15 é muito famoso. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Todos temos ouvido esse versículo como som de trompeta. Há um tempo para tudo. Um tempo para ser servo facilitador e ajudar as pessoas a assumir responsabilidade por suas vidas e escolher o certo. E um tempo para ser líder, indicando claramente o caminho. Neste momento, percebo Josué facilitando mais do que liderando. E você, sabe facilitar quando deve?
e sabe liderar quando deve. Segunda falha de Josué. Josué se comprometeu com sua família. Opa, isso não parece falha nenhuma, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isto é uma grande qualidade, algo que falta na vida de muitos pastores e líderes. Ao mesmo tempo, sem perceber, cuidou bem de sua família sem cuidar bem da família de Deus. Apresentou o espírito de individualismo. Cada escolha o que te parece melhor. Resultado, na frente, naquela época não havia rei em Israel. Cada fazia o que lhe parecia certo. Individualismo entrona o indivíduo e seus direitos em lugar de entronizar a Deus. Josué falhou em não entronizar a Deus, em não entender, abraçar e estender, e escreva em sua apostila, o reino de Deus. O reino de Deus. Deus nos assustou um pouco ontem com as palavras do Tércio sobre o reino de Deus ser central, ser um reino que se levanta contra o reino corrompido ao nosso redor. O que não percebemos, às vezes, é que esse reino corrompido acaba invadindo nossas próprias vidas e nossas igrejas. Os valores do mundo têm entrado na cultura de nossas igrejas. Temos que abrir nossos olhos quanto a nossos problemas internos. Em contraste com Josué, cuidar apenas de sua família, os filhos de Issacar sobressaem no oposto. Dos filhos de Issacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Tenho outro estudo destacando 5 qualidades dos filhos de Issacar, baseado neste versículo, mas neste momento quero ressaltar apenas uma. Sabiam o que Israel devia fazer. Os filhos de Issacar tinham uma visão divina que ia muito além de sua tribo. Hoje poderíamos dizer uma visão divina que iria muito além de nossa denominação ou tribo. Enxergava o que o povo de Deus todo, Israel todo, precisava. E você? Cuida apenas de sua casa? Ou enxerga o reino de Deus e discerne o que toda a igreja deve fazer? Terceira falha de Josué. Falhou em não levantar um sucessor. Sucessor. Ontem houve um toque do Espírito sobre esse assunto em nosso encontro e volta para nós hoje. Josué abriu 400 anos da história de juízes que também não levantaram sucessores. Juiz sem sucessor, juiz sem... É uma história trágica. E mais séculos depois de juízes, de Deus levantar bons reis, depois do rei Davi, que também não levantaram sucessores. E você? Está levantando sucessor? E uma cultura de todo líder em sua igreja levantar sucessores? Quarta falha de Josué. No deserto, Deus e Josué forjaram uma geração de guerreiros. O primeiro grupo de espias de Canaã, com exceção de Caleb e Josué, voltaram aterrorizados. O segundo grupo, 40 anos depois, voltou com a notícia que os cananitas estavam aterrorizados. Entraram no deserto com a mentalidade de escravos, de gafanhotos. Saíram do deserto com a mentalidade de guerreiros irresistíveis. Mas Josué falhou por não manter uma cultura de guerreiros. Escreva em sua apostila, uma cultura de guerreiros. E você? É
guerreiro, tem sido forjado no deserto, na presença de Deus, nos sofrimentos e provas, entende e estende a cultura de guerreiros. A quinta falha de Josué pode ser a mais surpreendente. Josué fez discípulos. Opa, você diz, isso não é falha, não. Investiu na nova geração dos que tinham menos de 20 anos, porque Deus eliminou todos os demais. Ele foi um grande sucesso, mas falhou profundamente. Subraia essas duas frases. Você pode ser um grande sucesso e ainda falhar profundamente. Falhou em não formar discipuladores. Formou discípulos da nova geração, guerreiros, mas não formou discipuladores. Keith Phillips, A Formação de um Discípulo, disse que nosso ministério apenas se confirma na quarta geração, que não é suficiente ter discípulos, nem suficiente formar discipuladores, porque a igreja vai se extinguir 2 gerações depois, quando esses discipuladores param. Temos que formar discipuladores que formam discipuladores. E assim, a quarta geração continuará se multiplicando. E você? Tem quantas gerações de discípulos e discipuladores? Vai repetir as falhas de Josué ou vai aprender de suas falhas? Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A igreja de Éfeso falhou. A história se repete, a história de Josué se repete no Novo Testamento. A igreja de Éfeso foi a melhor do Novo Testamento, pelo menos do meu ponto de vista. Paulo passou 3 anos em Éfeso, nenhum outro lugar passou um tempo grande assim. A carta de Efésios é a magna carta da Bíblia toda sobre a igreja. Não há outra carta mais bonita, profunda, cheio de mistério, de revelação, de orientação, de visão sobre igreja saudável. Paulo colocou Timóteo como bispo de Éfeso. As cartas a Timóteo nos manuscritos vêm com o rótulo ao Timóteo, bispo de Éfeso. 2 livros inteiros, 1º e 2º Timóteo, com o estudo caso mais profundo no Novo Testamento de uma relação discipuladora. E Éfeso foi o centro do ministério do apóstolo João em suas últimas décadas. Com tudo isso, em Apocalipse, a igreja de Éfeso ainda está com risco de ser extinguida. Não por forças externas. Não devido ao Covid, não devido ao humanismo, não devido ao materialismo, não devido ao mundo, e sim forças internas. Jesus falou que nem as portas do inferno, quanto a forças externas, prevalecerão contra sua igreja. Mas as forças internas estão nos destruindo. O mesmo tipo de ameaça destacada em minha carta aberta para pastores e igrejas. E por isso João escreve: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu, Jesus, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem é o responsável pelo estado da igreja? Nas 7 cartas são dirigidos ao anjo da igreja de... E entendemos que essa palavra anjo se refere especificamente ao
pastor. Nós somos responsáveis pelo estado de nossas igrejas. Vamos aprender de Josué e Éfeso ou vamos repetir sua história? Como evangélicos, temos uma cegueira de optimismo. Uma cegueira que vem de haver sido bem-sucedido em um crescimento assustador e milagroso nos últimos 50 anos. Saímos de ser uma minoria sem voz para ser um poder político e uma parte significativa de nossos países. Não muito diferente do que aconteceu com Constantino no quarto século. A.W. Tozer tocou a trompeta na década de 1950, uns 70 anos atrás. Sublinhe as frases mais importantes de ele a seguir. O baixo conceito de Deus, mantido quase universalmente entre os cristãos, é a causa de uma centena de males menores em toda parte. Uma filosofia de vida cristã inteiramente nova resultou desse único erro básico em nosso pensamento religioso. Esta perda do conceito da majestade ocorre quando as forças da religião começam a ganhar terreno de maneira dramática e as igrejas tornam-se mais prósperas do que em qualquer outra época dos últimos séculos. Mas o aspecto mais alarmante é que nossos lucros são quase todos externos e nossas perdas são inteiramente internas. E já que é a qualidade da religião que é afetada por condições internas, é provável que nossos supostos lucros sejam apenas perdas distribuídas por um campo mais extenso. Será que esta história está se repetindo em nossa geração? Será que podemos substituir ao início do parágrafo de A.W. Tozer uma falha em fazer discípulos? É o que está causando uma centena de males menores em toda parte? Paremos para ouvir a Deus. Vamos tomar 2 minutos de silêncio, ouvindo a Deus. O que Deus quer te dizer?